Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Muito bom poder estar aqui, poder adorar ao Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia. No primeiro livro, livro de Gênesis, no capítulo de número 50, nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Gênesis 50, versículo 15 a seguir. Coloquei como tema dessa mensagem: sigamos o exemplo de José do Egito. Gênesis capítulo 50, versículo 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, desejosos de ouvir a sua voz. Nos submetemos, Deus, ao teu senhorio. Ó Deus, e que o Senhor cumpra aqui o teu querer, papai. A tua vontade. Que estabeleça sobre nós o teu bendito querer, Deus. E que teu nome seja exaltado, seja glorificado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, como acabamos de ler, quando Jacó morre, os irmãos de José ficaram com muito medo. Então, mandaram um recado a José, dizendo que o pai tinha pedido para ele perdoar eles. Então, por causa da maldade que os irmãos fizeram contra José. Porém, José, ele teve algumas atitudes em relação aos irmãos dele, a maldade, a toda a história. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tomar a história de José do Egito e compartilhar sobre algumas atitudes que José do Egito teve, que eu e você devemos ter na caminhada cristã. Eu quero pregar voltado para a igreja nessa noite, voltado para você que está em Cristo. Então, a primeira atitude que eu vejo aqui é que José deixa com Deus a maldade de seus irmãos. O versículo 12 que nós lemos, ou melhor dizendo, 19 que nós lemos, diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Romanos 12, 19 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor Deus. Então José, ele perdoou os seus irmãos.
Se você estivesse no lugar de José, você perdoaria? Bem, mas o que aconteceu com José? Você sabe o que os irmãos deles fizeram? Então eu quero contar-lhes, quero entrar na história de José, quero discorrer sobre a história dele. E nesse discorrer do texto, eu quero que Deus fale conosco. Então, José, primeiro, era o 11º filho de Jacó. O primeiro com Raquel. José era o filho predileto de Jacó. O filho da velhice, que nasceu quando Jacó estava já com a idade avançada. E ainda com a mulher amada, que era Raquel. Isso fez com que os filhos de Jacó, os outros 11 filhos, tivessem raiva, tivessem inveja, tivessem ciúmes de José. E José, ele era um sonhador, Deus lhe dava sonhos. E Deus deu 2 sonhos para José. E José conta os sonhos, diz que ele estava na colheita, colhendo trigo, junto com a família, e amarrando os feixes de trigo, e de repente o feixe dele se coloca em pé, e os outros 11 feixes se curvam e se prostram perante o feixe de José. E os irmãos então já ficaram com mais raiva dele ainda. Um outro sonho que José teve é que a lua, o sol e 11 estrelas se prostravam diante dele. Até Jacó, falando ironicamente, disse a José: você está dizendo que nós vamos nos curvar perante você? Só que Jacó guardava isso em seu coração. Certo dia, Jacó pediu que José fosse ver como estava a lida no rebanho com os irmãos de José. E quando José vai até os irmãos, quando os irmãos o vê, dizem: lá vem o sonhador. E planejaram matá-lo. Preste atenção. Os irmãos de José, eles desejaram matar José. Então Rubem, um dos irmãos de José, não concordou em matar José. E deu a ideia de lançar José num poço, numa cisterna seca. Então foi o que fizeram, lançaram José nesse poço. Rubem, ele fez isso para voltar depois e tirar José, a Bíblia diz, com a intenção de arrancá-lo do poço e levá-lo ao pai. Mas os irmãos não, lançaram então José no poço. Agora eu fico pensando em José, um menino, um adolescente que, segundo alguns estudiosos, tinha apenas 17 anos nisso aqui. Ele é jogado num poço que também, segundo alguns estudiosos, tinha 7 metros de fundura. Esse adolescente deve ter se machucado, deve ter caído. Eu não sei como estava o poço. Lugar de baratas, talvez. Talvez tivesse alguns outros insetos, escorpiões, eu não sei. Mas José provou a dor, provou a revolta, provou o abandono de seus irmãos. Quantas vezes nós provamos isso? Quantas vezes esses sentimentos nos assola, nos deixa tristes, nos escraviza? Muitas vezes nós fomos rejeitados e somos rejeitados. Muitas vezes sofremos a solidão de um poço. Muitas vezes sofremos a afronta do abandono. Às vezes chegamos no fundo do poço. Olha, eu sei bem como é isso. Estive no fundo do poço. Já fiquei desesperado, ferido, machucado, sentindo dor e desgosto. O poço era fundo demais, eu achava que não tinha fim. Confesso que até desisti da minha vida.
mas Deus não desistiu de mim. Talvez você esteja aqui e você esteja sofrendo a dor. Talvez você esteja em desespero. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei o que tem assolado a sua vida. Mas eu quero dizer para você que no fundo do poço, nós aprendemos a olhar para cima. Nós aprendemos a olhar para Deus. Olhe para o Senhor. Busque ao Senhor. Talvez os irmãos de José não ouviam a sua voz ali no poço, mas o Deus que José servia estava de ouvidos atentos e estava com José, mesmo dentro do poço. Quando os irmãos de José, depois de terem jogado ele no poço, se assentam para comer, eles veem uma caravana de ismaelitas, de midianitas. Então Judá tem a ideia de vender José para os midianitas e arrancam José então do poço. E eu penso comigo assim que talvez José deve ter falado para eles: ainda bem que vocês me arrancaram daqui. Eu pensei que vocês estavam falando sério. E então José é vendido por 20 moedas de prata. 10 menos que Jesus foi vendido por Judas Iscariotes. Imagine esse jovem sendo vendido, a dor, a rejeição de seus próprios irmãos. Talvez aqueles midianitas o pegaram na marra, o arrastaram. Talvez ele tenha gritado para os irmãos, dizendo: Rubem, Judá, e assim por diante. Mas deixaram José ir e o venderam. E aí então mataram um bode e jogaram sangue na túnica dele e mandaram a túnica para o pai Jacó, dizendo: essa túnica, por acaso, é de José. Um animal deve ter estraçalhado ele. Que covardia! Com o próprio irmão, com o próprio pai, já velho. Eu não sei como Jacó não morreu de desgosto. Ele sofreu a perda de um filho. Olha, é muita covardia dos irmãos dele. José vai para o mercado de escravos. E José no mercado de escravos, eu fico pensando também, ele foi vendido como um produto, como uma mercadoria. Talvez as pessoas apalpassem ele, olhassem para os dentes dele. Sabe que dor, que coisa horrível, ser negociado como um produto. Aí vem Potifar, chefe do faraó, oficial do faraó, e ele compra José e o leva então para sua casa. Uma coisa interessante é que José vai para a casa de Potifar e nos seus afazeres, na sua administração, ele acha graça diante dos olhos de Potifar, e Potifar coloca José como o governador de sua casa, para tomar conta de sua casa. Deus estava com José, mesmo ele sendo escravo, mesmo ele estando em terra distante, mesmo ele estando em terra que era idólatra, mas Deus era com ele. O Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José do Egito. Potifar então deu nas mãos de José toda a administração de sua casa. A Bíblia diz que José era um jovem formoso, de boa aparência, e a mulher de Potifar. Alguns pregadores brincando dizem que era uma patifona a mulher. E então essa mulher, ela cobiça José.
Essa mulher, ela deseja José. E ela então intenta endeitar-se com José. Preste atenção. A mulher dele pede para José deitar-se com ela. E José, ele diz algo que é tremendo. Eu vou usar essa expressão. Porque José diz assim: como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Cara, onde o coração desse camarada estava? Ele estava sendo afrontado, ele estava num lugar distante, mas mesmo assim se mantém íntegro, se mantém reto diante de Deus. Como pecaria eu contra o meu Deus? Então aqui eu vejo que José, ele tenta se escapar, mas tem uma hora que ele chega, não tem nenhum dos serviçais. A mulher então o puxa e pede de novo para que ele se deite com ela. E José então ele foge e ele deixa o manto dele nas mãos da mulher de Potifar. Agora olha só, José fugiu do pecado. Ele estava dando tudo errado para ele, mas ele, mesmo diante de um quadro difícil, de um quadro em que ele poderia ficar vulnerável, ele tem temor do Senhor. Eu e você precisamos ter esse temor no nosso coração. O temor do Senhor é que nos faz frear o pecado nas nossas vidas. Eu vejo aqui José, ele foge do pecado, mesmo quando ninguém estava vendo. José preservava Deus em seu coração. Ele não se afastou de Deus, mesmo diante das adversidades da vida. A sua vida era um reflexo da graça de Deus. Olha a graça de Deus no Velho Testamento. A vida de José era um reflexo do agir do Senhor. Tinha pessoas que viam Deus em José do Egito. É por isso que ele é exemplo para mim e para você. Agora, como é que nós agimos quando não tem ninguém por perto? Quando não tem ninguém vendo? Como é que nós agimos? Será que temos temor do Senhor? Quando você está longe, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo, não tem ninguém vendo. Espera aí, Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão vendo o que nós estamos fazendo quando ninguém está vendo. Isso deve gerar temor em nosso coração. Isso deve gerar integridade para com o Senhor, que nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. O Deus que tem nos dado alegria de servi-lo, o Deus que tem nos dado paz, o Deus que tem estado conosco, mesmo no meio das adversidades, dos problemas dessa vida. Aí a mulher de Potifar, ela, com o manto de José, chama os empregados e diz que José tentou violentá-la, que José tentou levá-la para a cama. Quando Potifar chega, a mulher conta a mesma história para Potifar. Agora para analisar. José foge do pecado. José é íntegro. Talvez José correu e se escondeu. Talvez ele questionou Deus, dizendo: Deus, eu estou sendo fiel, não aguento mais isso aqui. Eu não sei o que José disse para Deus.
Eu só sei que vai Potifar buscar José. Talvez José pensa, agora eu vou me safar dessa. Agora vai dar tudo certo para a minha vida. Agora eu vou deixar de sofrer. E Potifar, então, o lança na prisão por calúnia. Ele foi caluniado, e como é difícil ser caluniado. Como é difícil pagar por aquilo que nós não cometemos. José vai preso injustamente. E ele não fica 13 horas na cadeia. Ele não fica 13 dias, 13 meses. Ele fica 13 anos na cadeia. Por causa dessa mulher. Imagine o que acontece nas cadeias quando alguém é preso por estupro ou por tentativa de estupro. O que você acha que acontece nas cadeias? Eu fico pensando, Deus guardou José. Ele deve ter ficado com medo. Um menino, um jovem. José foi odiado, rejeitado. Ele foi preso injustamente. Imagine, todo esse tempo preso, longe do abraço de seu pai, longe da família dele, longe de sua casa, num lugar distante. Agora José, ele tinha motivos para querer a morte de seus irmãos, mas ele decide perdoar os seus irmãos. Cara, eu já falei muito de perdão aqui, eu não vou estender e ficar falando sobre perdão aqui. Mas é algo recorrente na nossa vida. Nós precisamos todo dia de perdão. Eu preciso que a minha esposa me perdoe todo dia, porque todo dia eu falho. Todo dia eu erro. Eu preciso do perdão de Deus toda hora, porque eu sou um miserável pecador. Agora, esse camarada, sofrer tudo isso e perdoar, Paulo. Não é isso que o mundo aí fora diz? Não, tem que matar. O mundo aí fora, quando pega uma cena dessa aqui, a primeira coisa que o cara fala para você é que se fosse eu, mataria esses camaradas. Ou pagaria com o mesmo mal, lançando eles na prisão. Agora José, ele dá prova de seu perdão. José tem 2 filhos. Primeiro filho, Manassés. Ele coloca o nome do menino, Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer do tempo de sofrimento da casa dos meus pais. José, ele esquece o passado. Não é esquecer de não se lembrar mais, mas é de não fazer conta mais daquilo ali. E aqui tem um negócio. José não fica preso no passado. Tem muita gente presa ao passado. Mágoa, ressentimentos. Fica doente por causa do passado. Não vive o presente por causa do passado. Liberte-se do pecado. Liberte-se do passado. Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui comerciante por mais de 5 anos. E eu tinha um caixote cheio de conta dos outros que deviam para mim. Lembrei disso. E eu vivi martirizado com aquilo ali. Eu encontrava aquela caixa e começava a ver a dívida do pessoal que devia para mim, eu passando necessidade, eu passando dificuldade, eu não conseguia viver. O meu coração estava cheio de mágoa, sabe, de ressentimento. Aí um dia, eu tomei aquela caixa em minhas mãos, tomei um vidro de álcool e toquei fogo naquilo lá. Um dia encontrei um camarada dizendo, Paulo, eu te devo, vê quanto que eu te devo. Ele estava com a menininha, e eu disse, essa menininha é o que é tua? Ele disse, é minha filha,
cuida bem dela, isso já pagará a conta. Nunca mais recebi um centavo e nem quis receber. Foi como se eu esquecesse aquilo ali e vivesse uma nova vida no presente. Então, toque fogo na caixa do passado que te aprisiona. Joga fora. Deixa a mágoa e o ressentimento e seja uma nova criatura, livre desse passado. José, ele tinha tudo para ser um desequilibrado. Cara, um cara que, se fosse nos dias de hoje, se ele entrasse em algumas igrejas no meio cristão, os camaradas iam fazer reversão com ele, ia fazer quebra de maldição com ele, ia falar que estava tudo errado na vida dele. Não! Ele estava vivendo a sua vida. O segundo filho, José chama de Efraim. Deus me fez prosperar na terra de minha aflição. Cara, isso é lindo. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar, o coração livre. Primeira atitude, José deixa com Deus a maldade de seus irmãos, entregue para Deus. Ele entrega nas mãos de Deus. Não tem um ditado que a gente fala? Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Deus retribuirá. Segunda atitude. José vê o propósito de Deus na maldade de seus irmãos. Gênesis 50, versículo 20, que nós lemos, diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aí eu quero continuar a história dele. Ele estava onde? Na prisão. Então, na prisão, José rapidamente também tem o governo. O chefe da cadeia dá as chaves da prisão na mão de José. O camarada era abençoado onde ele ia. Mesmo preso, o cara era bênção de Deus, era instrumento de Deus, era usado por Deus. Podia estar murmurando, mas estava sendo usado por Deus. Aí na cadeia um dia, um copeiro e um padeiro foram presos. José passa e vê eles tristes. E José se importa com eles. E José diz: por que vocês estão tristes? Você já percebeu que a gente não se importa com os outros? As pessoas muitas vezes estão perto de nós, estão tristes, a gente não se importa. Não para perguntar o que é, o que foi. A gente prossegue o caminho com o nosso egoísmo. Mas José não, preso. Ele para e fala: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tristes? E o copeiro e o padeiro diz: tivemos sonhos, e não há quem interprete esses sonhos. E José diz: mas não vem de Deus a revelação, a interpretação dos sonhos? Dize a mim, o que foi que vocês sonharam? Então o copeiro diz: olha, eu sonhei com uma videira, e dessa videira saía 3 ramos, e eu então pegava o fruto e derramava na taça do faraó. José disse: esses 3 ramos são 3 dias. Você ficará preso 3 dias, e daqui 3 dias, faraó mandará você ser solto, e você voltará a servir faraó. Aí o padeiro se animou, né? Aí o padeiro diz: e o meu sonho? José fala: qual que foi o teu sonho? Olha, eu sonhei com 3 cestos de pão, e esse cesto estava na minha cabeça, e as aves do céu vinham comer esses pães. E José olhou para o padeiro e disse: esses 3 cestos também são 3 dias, daqui 3 dias, faraó mandará cortar a sua cabeça, e a tua cabeça será colocada no poste, para que os animais venham comê-la. É a interpretação. E aconteceu o que José disse.
Depois de 3 dias, o padeiro foi morto e o copeiro voltou a servir o faraó. E José disse: copeiro, quando você voltar a servir o faraó, fale de mim. Fale que eu estou aqui injustamente preso. Mas o copeiro se esqueceu. Passaram-se 2 anos e faraó teve um sonho. Uma coisa que eu fico admirado com Deus é que as pessoas podem esquecer de nós, mas existe um Deus que não desiste, Ele não esquece de nós. E Deus deu um sonho a Faraó. E Faraó então mandou chamar os magos, os sábios do Egito, e ninguém deu a interpretação do sonho. Então o copeiro lembrou-se de José e disse: há na cadeia um moço que interpreta sonhos. E Faraó manda chamá-lo. José chega diante de Faraó e Faraó diz: então você interpreta sonhos? José diz: isso não está em mim, mas Deus lhe dará uma resposta. Cara, a humildade. Eu já falei sobre isso. A humildade do servo de Deus. Cara, é Deus que interpreta os sonhos, não sou eu. Olha a consciência desse homem, entendendo que tudo vinha de Deus, reconhecendo o poder de Deus, mesmo passando por tantas afrontas. Então o faraó diz o sonho para José: sonhei com 7 vacas gordas e com 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Sonhei também um outro sonho que tinha 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas, secas. E as espigas secas engoliam as espigas cheias, as espigas gordas. E José disse: a interpretação é essa. É o mesmo sonho, é a mesma interpretação. Deus deu 2 vezes para fazer com que ficasse latente, para que você entendesse, mas a interpretação é a mesma. E José diz: as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, as 7 vacas magras são 7 anos de escassez, de fome. Vai ter 7 anos de muito alimento no Egito, mas depois vai ter tanta escassez e tanta fome que o pessoal vai esquecer dos 7 anos de fartura. E José disse ao faraó: procure um homem sábio e criterioso e coloque ele para administrar isso, para governar isso, para que nos 7 anos de fartura ele guarde muito alimento, ele estoque alimento, para que quando vier os anos de escassez, tenha alimento nos depósitos, tenha alimento nos celeiros. Então o faraó diz: onde acharíamos um homem como esse, que tem o Espírito Divino? Cara, Faraó era ímpio. Faraó não era servo de Deus. E ele vê Deus na vida de José. O ímpio dando testemunho do servo. E aqui eu quero abrir um parênteses de algo que aconteceu na minha vida. Eu quero falar para a glória de Deus, eu não quero me exaltar, não é para me gloriar, mas é para a glória de Deus. O ímpio falando do servo. Quando Deus quer, o ímpio dá testemunho do servo. Nós fomos para Campinas. Meu primo estava morrendo com câncer. E fomos até lá visitá-lo. Ficamos 3 dias em Campinas. Foi algo maravilhoso. Deus nos usou lá. Ficávamos até as 3, 4 horas da manhã pregando o Evangelho.
o povo com sede. Um dia nós estávamos no churrasco, domingo, e nós estávamos conversando, tinha vários primos, primas, a família reunida em volta da gente. E o filho do meu irmão, um jovem de 19 anos, problemático, problema com drogas, com tantas coisas, chegou perto da gente e se interessou mais pela palavra, se interessou mais por Jesus. E ficamos ali, e ele disse, mas como isso? E eu falei, espera aí, deixa eu buscar a minha Bíblia. Nós estávamos em uns 10 mais ou menos, e eu fui no carro buscar a Bíblia que eu queria mostrar para ele, para não ficar só nas minhas palavras. E quando eu trouxe a Bíblia, e eu abri a Bíblia, eu comecei a falar do Evangelho, a falar ali, só teve neguinho que começou a levantar e sair. 1, 2, 3, e eu percebi, mas eu continuei falando. E ele saindo e ficando mais distante, ficando mais perto da churrasqueira, dando um jeitinho de arrumar uma desculpa e foi saindo. Só ficou o meu primo Júlio César. Aí os daqui que tinham saído, falaram assim, ô Júlio César, sai daí que senão você vai se converter, hein? Desse jeito, rapaz. E eu baixei a minha cabeça, porque é duro, né? Você está numa casa distante, numa terra distante, está sendo servido por seus parentes, como eu ia falar alguma coisa? Eu baixei a minha cabeça, cara, e Deus usou meu primo. Aquele meu primo levantou, e ele disse assim, ah, se Deus me alcançasse e transformasse a minha vida, como fez na vida desses primos. Era tudo que eu queria na vida. Olha para eles. Eles não precisam de cachaça para se alegrar. Eles não precisam de bebida nenhuma para estarem aqui alegres. Eles estão aqui cheios de Deus. O ímpio, cara, na boca do ímpio, Deus é glorificado. Fecha o parênteses. Faraó, então diz isso de José e o coloca como governador do Egito. José sai da cadeia, da prisão e torna-se o governador do Egito. Agora olha só o que acontece. José como governador, ele foi honrado, sim. Faraó andou com ele, fez todo mundo se prostrar perante ele. Abaixo de Faraó estava José do Egito. José do Egito só prestava contas para o Faraó, mais ninguém. Ele mandava em tudo. Só prestava contas ao rei, ao Faraó. Meu Deus, as horas passam. Então, José fez conforme o sonho, conforme a interpretação. E nos 7 anos que veio, teve muito alimento. José estocou muito, José guardou muito alimento. Estava abarrotado os celeiros do Egito. Mas aí veio a fome. E aí o mundo em volta do Egito começou a passar necessidade. E começou a vir ao Egito para comprar alimento. E a fome também chegou lá na casa de Jacó, do pai de José e de seus irmãos. E Jacó então pede para que seus 10 filhos vá até o Egito para comprar alimentos. E quando os filhos de Jacó chegam no Egito, José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecem. José, ele dificulta a coisa para os irmãos. Ele diz que os irmãos dele eram espiões. E os irmãos de José, então, se prostram perante José, pedindo clemência para levar alimento. E aí tem o cumprimento do primeiro sonho, onde os feixes, então, se prostrariam ante a José. Todos eles se prostraram perante José, pedindo misericórdia. E José, então, faz com que eles tragam Benjamim, o outro irmão de José, que era irmão da mesma mãe, de Raquel, e prende Simeão. José prende Simeão, o seu irmão, e pede para que os outros irmãos voltem para Canaã
e tragam Benjamim. Os irmãos vão e voltam com Benjamim. O que José fala? Tudo bem, agora eu vejo que vocês não são espiões, vocês provaram isso. Agora eu vou ceder, pode levar os alimentos. José chama o administrador dele e diz assim: coloque a minha taça de prata na bagagem de Benjamim. E quando os irmãos de José compram o alimento e estão indo embora, José manda ir até eles, para eles, dizendo que eles tinham pagado o bem com o mal, roubando ele. Aí os irmãos ficam assustados, mas no que roubamos? Então revistaram os irmãos de José e acharam a prata, a taça de prata, na bagagem de Benjamim. Imagine uma coisa dessa. Os irmãos então ficam desesperados. Benjamim, José quer fazer ele de escravo. José fala: não, Benjamim vai ser meu escravo agora. Aí Judá, preste atenção nessa parte. Judá diz assim: eu fico no lugar dele. José diz: não, ele vai ficar como meu escravo. Judá diz: não, o nosso pai não aguentaria perder mais um filho. O nosso pai já perdeu um rapaz, e ele morreria se Benjamim não voltasse com a gente. E José, ouvindo isso de Judá, não aguentou e revelou aos seus irmãos que ele era José, a quem eles tinham vendido para o Egito. Imagina uma cena dessa. José, ele chorou tão alto, que os egípcios ouviram o seu choro, e a notícia chegou até Faraó. Para você ter uma ideia da cena, eu fico pensando, foi quando José então perdoa eles, foi quando José perdoa os seus irmãos. José vê os propósitos de Deus na vida, na maldade dos seus irmãos. Olha só o que José diz. Gênesis 45, José diz assim: não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para salvar-lhes as vidas, com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Cara... José consegue ver Deus naquilo ali. Como é que nós vemos Deus? Será que Deus continua sendo bom quando as coisas não dão certo? Vai pensando, vai refletindo. Será que Deus continua sendo bom quando acontecem as coisas de errado com a gente? Quando o sofrimento nos assola? Parece que se tudo vai bem, Deus está. Se as coisas dão errado, Deus não está. Talvez pode ser pecado, pode ser culpa do diabo. Entenda uma coisa. Eu não vejo José colocando a culpa em ninguém. Ele não coloca a culpa nos seus irmãos. Ele não coloca a culpa no diabo. José não tem um sentimento de autocomiseração. Ele não se sente um coitadinho. Ele levanta a cabeça e prossegue. Ele não coloca a culpa nos outros. Em quem nós colocamos a culpa muitas vezes? Quando acontecem as coisas de errado com a gente? José vê Deus. Ele olha e consegue ver Deus. Ele não se faz de vítima. José não ficou remoendo
o passado. Será que aguentaríamos tanta injustiça sem culpar ninguém? José, acima dos problemas, ele consegue ver Deus. Em todo o tempo, Deus esteve com José. Em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus está contigo. Deus está comigo. Mesmo na hora da dor, mesmo na hora da tribulação, mesmo nas agruras dessa vida, das angústias, dos poços, das prisões, Deus está conosco. Ele é bom. E aqui eu vejo algo, porque Deus é soberano. Deus, ele está no controle das nossas vidas. Mas eu vejo algo aqui interessante, que Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Eu consigo conciliar a soberania de Deus, sabe? E o agir do homem. Deus é bom, nós somos maus. A culpa é sempre nossa. A glória é sempre de Deus. Um dia nós vamos ver. Talvez não aqui. Deus, ele está nos moldando. Ele está trabalhando. Terceira e última atitude, Terceira e última. O versículo 21. Só para lembrar, primeira atitude, José perdoa seus irmãos, deixa com Deus a maldade deles. Segunda atitude, José vê o propósito de Deus na maldade dos seus irmãos. E terceira e última, José paga com o bem a maldade de seus irmãos. O versículo 21 do capítulo de Gênesis 50 que nós lemos, diz assim: por isso, José dizendo a eles, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e falou amavelmente. Como que você reagiria se fosse José? Talvez a gente diria assim, agora vocês vão ver. Agora eu sou governador do Egito, vocês estão aqui se prostrando perante mim. Agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Às vezes um sentimento de vingança percorre o nosso coração, a nossa mente. Aí nós vemos que nós somos dependentes de Deus e precisamos de Deus, porque se for deixar para o nosso próprio agir, nós fazemos coisas que não deve. É por isso que o governo de Deus tem que estar na minha vida e na sua vida, para nós agirmos como Ele agiria. Então, muitas vezes, nós queremos agir com vingança, mas Deus, olha só, Deus diz assim, Romanos 12, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Nossa, como é difícil isso. Às vezes nós não amamos nem os irmãos. A Bíblia tem passagens que são fáceis de ler, fáceis de pregar, lindas palavras ao ouvido, mas tão difíceis de viver. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas em sua cabeça, deixará envergonhado. Então aqui, eu fico pensando, já pensou se Deus pagasse com o mal que nós praticamos? Já pensou se Deus não tivesse misericórdia de nós, pelo mal que nós já fizemos? Deus diz em sua palavra, não é um justo sequer. Pecou, tem que morrer.
é o que nós merecemos. Mas ao invés de nos fulminar, ao invés de nos matar, Deus nos ama de tal maneira e envia Jesus Cristo a essa terra. E Ele vai àquela cruz e morre no nosso lugar. É por isso que a cruz, o amor de Cristo nos constrange. Porque éramos inimigos de Deus. E Deus nos trata assim, com amor eterno. José tem em seu coração esse sentimento de Deus. É por isso que eu e você, nós temos que seguir o exemplo de José do Egito, porque seguiremos o exemplo do próprio Deus. Porque José foi um tipo de Cristo. Ele tipificou a pessoa de Jesus. José, ele encontrou com seu pai, depois de 22 anos de ausência. José faz com que Faraó compre a melhor terra, para que o pai e os seus irmãos cultivassem o rebanho de ovelhas em Gósen. O livro de Gênesis termina com a morte de José. José morreu, mas deixou um grande legado. Que legado nós temos deixado para os nossos filhos? Qual o legado que nós deixaremos como cristãos para as futuras gerações? O que vão dizer de nós? Deus será glorificado quando lembrar da gente? Porque não é o nosso nome que vale. Não é a nossa glória. Mas é a glória desse Deus bendito. Concluindo, eu e você temos vida eterna por causa de Deus, mas devemos entender que Deus usou José do Egito para que a salvação chegasse até nós. Ué, Paulo, como assim? Para aí. Como assim? Para analisar. Lucas 3:33 vai falar da genealogia de Jesus. E fala que Jesus descende de Judá, irmão de José, do Egito. Preste atenção. Tanto é que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Ele veio da descendência de Judá, irmão de José. Agora, olha só. O Deus soberano planejou a eternidade, a salvação na eternidade, mas usou José do Egito no tempo. Note que José diz assim aos seus irmãos, presta atenção. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Deus usou a vida de José, porque se não fosse ele, Jacó e os seus irmãos teriam morrido de fome. José é um exemplo a ser seguido. Que tenhamos as atitudes de José. E só conseguiremos ter a atitude dele se Deus estiver no governo das nossas vidas. Se Deus for o centro da nossa existência. Se o nosso olhar estiver em Deus. Se as nossas vidas sejam pautadas, na verdade, no Evangelho, no reino de Deus. Que possamos, então, perdoar, deixar com Deus, como José deixou. Que possamos ver Deus, mesmo no meio das adversidades, dos problemas. Que possamos entender que há propósitos eternos naquilo que nós vivemos.
E muitas vezes Deus age em meio ao sofrimento, e muitas vezes usa o sofrimento, usa as tragédias dessa vida para nos moldar, para moldar Cristo em nós. É o que diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Cristo sendo formado em nós, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Deus é soberano, e é Ele que manda na história, e é Ele que manda na minha vida e na tua vida. Que possamos refletir sobre tudo isso, e sempre pagar o mal com o bem. Sempre pagar o mal com o bem. Que Deus nos ajude. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque na nossa força nós não conseguimos. Ah, Deus, como nós somos falhos, como nós precisamos do Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos, Deus, a viver de maneira tal que o Teu nome seja glorificado, Pai. Ajuda-nos, Deus, a deixar contigo as afrontas dessa vida. Oh, Deus, a maldade que muitas vezes praticam contra nós, ó Deus. Ajuda-nos, Deus, a entender os seus propósitos, Pai, porque Tu és um Deus de propósitos, e os Teus propósitos jamais serão frustrados, Senhor, porque é o Senhor que manda, é o Senhor que detém toda a história em Sua mão. Pai Santo, ajuda-nos a caminhar para perto do Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, não importa o lugar. Oh Deus, ajuda-nos a não murmurar, a não reclamar, a não colocar a culpa nos outros, Pai. Mas nós sabemos também, Pai, que até os nossos questionamentos, Pai, o Senhor muitas vezes releva, Pai. O Senhor sabe quando dói. O Senhor sabe que o sofrimento nos assola, que é difícil, Pai, muitas vezes na caminhada, Pai. Ajuda-nos, Pai. Pai, ó Deus, que o Senhor, que com a Tua mão, Pai, bendita e santa, livra pessoas, Pai, que estão presas ao passado. Ó Deus, Tu és um Deus que pode curar enfermidades, Pai, e nós colocamos nas Tuas mãos as enfermidades aqui, Pai. Ó Deus, e desejamos que elas sejam sanadas, Pai. Oh Deus, nós cremos no Teu poder, sabemos que Tu és Deus, e não há impossíveis para Ti, ó Deus. Pai, que o Senhor, Pai, possa, Senhor, levar vidas para mais perto de Ti, que a cada dia, Senhor, entendamos que precisamos do Senhor para viver. Oh Deus, ajuda-nos, Pai, essa é a nossa oração. Ajuda-nos, Deus, a expressar o Teu valor, a Tua graça. Oh Deus, por mais que esteja difícil, por mais que esteja doendo, mas que o Teu nome seja glorificado, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, Deus, a Te servir. E ajuda-nos, Deus, a servir o nosso próximo. Ajuda-nos a nos importar com as pessoas, Pai. Ajuda-nos, Pai, como nós somos falhos, Pai, nisso. Dá-nos graça, Pai, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.